Fala galera, beleza? Vamos para a aula 10 aí, trocar uma ideia sobre propriedades periódicas, tá? Primeira propriedade periódica que a gente vai ver é o raio, tá? O que vai ser o raio? Vai ser o tamanho daquele negócio, do átomo, do íon, tá? Então já completa aí, ó, o raio é o tamanho. Então, ó, você tem um núcleo, aproveita e faz aquele remember. Quais são as partículas nucleares? Prótons e nêutrons, boa. Numa órbita circular, lá de acordo com Bohr, ó, pá, estão os elétrons. O raio vai ser a distância do núcleo até a última camada. Como é que chama a última camada? Camada de valência. Então, se eu tivesse, por exemplo, duas camadas, assim, duas camadas, o que é o raio? É a distância do núcleo até a camada de valência. Esse é o raio. Então, você tem alguns critérios para analisar raio. Primeiro deles, número de camadas em função do raio. Ó, uma camada, duas, três, quatro, cinco e por aí vai. Conforme eu estou aumentando o número de camadas, o que está acontecendo com o raio? Isso, está aumentando. Então, ó, quanto maior for o número de camadas, maior é o raio. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, número atômico. Vou escrever assim, ó, número de prótons. Então, vamos pensar assim, número de prótons. Ó, núcleo, você tem prótons e nêutrons. Na eletrosfera tem elétrons. Quando empata a camada, você vai olhar aqui, ó. Quanto mais prótons eu tiver, vai atrair mais ou menos esse elétron? Isso, atrai mais. Se atrai mais, repara, ó, fica juntinho. Se fica juntinho, o que acontece com o raio? Ele diminui, tá? Então, você vai analisar o número de prótons só se empatar a camada. Então, ó, número de prótons com o raio. Quanto maior for o número de prótons, vou até escrever para você, ó, maior vai ser a atração pelos elétrons. Se ele atrai mais, ó, fica mais juntinho. O que acontece com o raio? Ele diminui. Mas, de novo, só vai analisar prótons se empatar camada. Daqui a pouco, no final da aula aqui dessa parte de raio, eu volto aqui e preencho para você aquelas setas de raio. Vamos primeiro treinar os conceitos. Então, vamos fazer aí algumas distribuições eletrônicas. Lítio, número atômico 3, vai montando lá um S2, 2S1. Sódio, número atômico 11, um S2. 2S2, 2P6, 3S1. E potássio, número atômico 19. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Quero colocar esses três elementos em ordem crescente de raio. Agora olha só para cá, até para de escrever aí, só presta atenção agora, hein? A aula passada foi tabela periódica, então vamos treinar já. Quantas camadas eletrônicas tem o lítio? 2. Então está na segunda linha, no segundo período da tabela periódica. Como tem um elétron na camada de valência, está na família 1A. Nome dessa família? Metais alcalinos. Boa. O sódio tem 3 camadas, está no terceiro período da tabela periódica, também está na família 1A. O potássio está no quarto período, quarta linha, um elétron na camada de valência, também está na família 1A, ele é um metal alcalino. Então, os três elementos estão na mesma família, inclusive mesma família, propriedades químicas semelhante, tá? Reage, liga do mesmo jeito. Primeiro critério que você vai analisar para o raio, até volta aqui.
primeiro critério sempre é o número de camadas. Quantas camadas tem o lítio? 2. Quantas camadas tem o sódio? 3. Quantas camadas tem o potássio? 4. O lítio tem menor número de camadas, então tem o menor raio. O potássio tem o maior número de camadas, tem o maior raio. Aí no meio, sódio. Tá vendo? Primeiro critério, sempre número de camadas. Vamos fazer mais distribuição eletrônica. Fósforo 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. E cloro, número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vamos colocar aí em ordem crescente do raio também. Então, olha só para o vídeo agora, tá? Até para de copiar. Primeiro critério sempre vai ser camada. Quantas camadas tem o fósforo ao todo? 3 camadas. Inclusive, ó, família 5A da tabela periódica. Cloro também tem 3 camadas. Inclusive, família 7A da tabela periódica é um halogênio. Então, os dois têm o mesmo número de camadas. 3 camadas. Volta aqui rapidinho. Quando empata camadas, você analisa o número de prótons. Quanto mais prótons, atrai mais, menor é o raio. Empatou o número de camadas, só que o cloro tem maior número atômico, tem maior número de prótons, então atrai mais. Se atrai mais, o raio fica menor. Então, o raio do Cl vai ser menor do que o raio do fósforo. Tá? E íons. Vamos comparar alguns íons também. Ainda bem que você gosta, né? Vamos continuar fazendo distribuição eletrônica. Na11, só que eu vou fazer o Na mais um, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Eu quero comparar com você o raio do Na com o raio do Na+. Ou seja, eu quero comparar com você, eu até vou escrever, ó. Na, como não tem carga, ele é um átomo. Quero comparar um átomo com o seu cátion. Tá? Vamos fazer então a distribuição eletrônica. Quando você faz do Na mais 1, você distribuiu 11. Eu distribuí 11. Aí você para e pensa. Esse mais 1 significa que ele ganhou ou que ele perdeu elétron? Que ele perdeu. Então, ele vai perder na última camada. Então, lembra, ele ganha ou perde sempre na última camada. Comparar Na com Na+. Primeiro critério, número de camadas. Quantas camadas tem o Na+? Ó, 2. Vamos voltar. Quantas camadas tem o sódio? 3. O sódio, o Na, tem maior número de camadas. Como tem maior número de camadas, ele tem o maior raio. Então, generalizando, o raio do átomo sempre vai ser maior que o do cátion. Então, pensa assim, é como se fosse uma cebola. Se ele é um cátion, quer dizer que eu estou tirando elétron. Se eu estou tirando elétron, eu estou descascando essa cebola. Então, se eu estou tirando elétron, o raio está diminuindo. Eu vou usar daqui a pouco essa ideia com você em energia de ionização. E eu estou pensando, cuidado, hein? É o átomo com seu próprio cátion. Tipo Na com Na+, Mg com Mg mais 2 e por aí vai. Tá? E se fosse um ânion? Cl-1, 17. Distribuição eletrônica é a chave, ó. Deixa eu fazer aqui a distribuição para a gente. 3p5. Daqui a pouco eu completo ali. Quero comparar o Cl com o Cl-.
Então, repara, eu quero comparar um átomo com o seu ânion. Distribuição eletrônica, a chave. Então, vamos completar a distribuição agora, né? Cl-1, independente da carga, distribui 17. Distribui. Esse -1 significa que ele ganhou ou que ele perdeu elétron? Que ele ganhou. Ele vai ganhar ou perder na última camada. Ó, vem aqui, coloca um 6. Ganhou elétron. Qual que é o primeiro critério para analisar o raio? Número de camadas. Então, vamos lá. Esse cara tem 3 camadas, Cl menos 3 camadas. Vamos para o Cl que está aqui. O Cl tem quantas camadas? Ó, 3. O número de prótons desse cara é 17. E voltando aqui, esse cara também tem quantos prótons? 17. Putz, professor, empatou camada, empatou número atômico. Só que eles têm uma coisa que é diferente, né? Esse Cl tem 17 prótons e 17 elétrons. Esse Cl-, ele ganhou um elétron. Continua tendo 17 prótons, só que agora tem 18 elétrons. Aqui vai ser o contrário do cátion. No cátion, pensa assim, você está descascando aquela cebola, diminuindo a camada. Aqui você está colocando elétrons. Como você não alterou o número de prótons e está colocando mais elétrons, fica mais difícil essa atração. Então, se estou jogando elétron, o raio vai acabar aumentando. Então, o raio do ânion vai ser maior que o do átomo. Estou pensando, sei lá, Cl com Cl-, N com N-3 e por aí vai. Ele com ele mesmo. Se ele pedisse para você fazer uma comparação, olha que louco. Na+ com Cl-. Putz, professor, é o cátion de um com o ânion de outro. Meu, distribuição eletrônica. Qual que é o primeiro critério para analisar o raio? Número de camadas. Pô, entre esses caras aqui, estão feitas as distribuições. Na+ tem 2 camadas. O Cl- tem quantas camadas? 3. Como o Cl- tem maior número de camadas, ó, ele vai ter um maior raio. Então, perguntou um cátion e ânion aí meio estranho, ó, distribuição eletrônica. E para finalizar essa parte aí, vamos trabalhar rapidinho com espécies que são isoeletrônicas. Isoeletrônicas quer dizer que essas espécies têm o mesmo número de elétrons. Vou pegar só 3, vai. Neônio 10, oxigênio -2, 8 e alumínio +3, 13. Vamos calcular elétron? Neônio. Como não tem nada aqui, se tem 10 prótons, tem 10 elétrons. Oxigênio. Aqui é -2. Significa que ele ganhou 2 elétrons. Se tinha 8, vai ter 10. Mais 3 quer dizer que ele perdeu 3. Se ele tinha 13, foi para 10. Todos aqui, inclusive, ó, tem 10 elétrons. Se você fizesse a distribuição eletrônica, essas 3 espécies vão ter a mesma distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Como tem a mesma distribuição eletrônica, a mesma quantidade aí de elétrons. Vamos colocar esses caras aí em ordem crescente de raio? Para os 3, empatou o número de camadas. Analisa o número de prótons. O alumínio tem mais prótons. Se tem mais próton, atrai mais. Se atrai mais, vai ser o menor raio de todos. Entre esses dois aqui, ó, o neônio tem mais prótons. Então, depois vai ser o raio do neônio e depois do oxigênio -2. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é sobre raio. Vamos voltar lá no comecinho. Que eu te falei assim, ó, no final, eu venho aqui para você e preencho essas setas de raio aqui, tá? Meu, a seta que eu vou colocar aqui não vale quando eu comparar, sei lá, um cátion com um ânion e por aí vai. Vale para átomos. Qual que é o primeiro critério?
número de camadas. Então, quanto mais para baixo na tabela periódica, maior vai ser o número de camadas, maior vai ser o raio. Essa é a primeira seta que você vai analisar. Se empatar camadas, analisa o número de prótons, né? Na tabela periódica, o próton cresce para a direita, tá? Como o raio vai ser o contrário, ele vem para a esquerda. Esse é o segundo critério. Então, primeiro o número de camadas, depois o número atômico ou número de prótons. Fechou? Então, é o seguinte. Próxima parte da aula aqui que eu vou escrever é energia de ionização. O ideal seria dar uma pausa no vídeo, tenta fazer sua questão número 1, aí depois, no final da aula, eu vou corrigir todas. Tá? E agora a gente vai para energia de ionização, que é a segunda propriedade periódica. Foca bastante no raio, tá? Porque essa propriedade periódica, que as próximas, na verdade, vão ser o contrário do raio. Se você souber fazer bem raio, você sabe fazer as demais propriedades periódicas aí, tá? Vou apagar aqui então. Nossa, poeira. Então vamos lá. Segunda propriedade periódica. Energia de ionização. Energia de ionização também pode ser chamada de potencial de ionização, ou energia ou potencial de ionização. Então vamos representar, ó. Vou pegar um átomo isolado no estado gasoso, vou fornecer energia para esse átomo e essa energia vai ser usada para arrancar um elétron, tá? Se eu arrancar um elétron, ele vai virar um cátion ou um ânion? Isso, um cátion, ó. X mais 1, arranquei um elétron e esse elétron sai. Vamos forçar um pouco aí. Se eu tenho que fornecer energia, se eu tenho que dar energia, vai ser um processo endo ou exotérmico? Endotérmico. Então, esse ΔH vai ser maior do que zero. Tá? Esse processo é endotérmico. Então, essa energia que eu tenho que fornecer para arrancar um elétron, a gente vai chamar de energia de ionização. Então, vou abreviar, tá? Ó, energia de ionização, para não ficar escrevendo toda hora. EI, energia de ionização. Então, quer ver? Vamos montar aqui um átomo. Ó. Um núcleo, uma camada, duas camadas. Outro núcleo para cá, com uma camada, duas, três, quatro camadas. O que é raio mesmo? Vamos lembrar, ó. Distância do núcleo até a camada de valência, até a última camada. É a distância do núcleo até a camada de valência. Esse é o raio. Aí eu vou até colocar, ó, essa bolinha vai ser elétron, essa bolinha vai ser elétron. E o núcleo, ele é positivo por causa dos prótons. O núcleo, ele é positivo por causa dos prótons. Então, primeira sacada, quanto maior for o raio, mais afastado está esse elétron. Vou fazer assim, ó. Maior o raio, mais afastado está esse elétron. Quanto mais afastado está esse elétron, menos ele vai sentir a atração do núcleo. Então, ó, quanto maior for o raio, vai ser mais fácil ou mais difícil arrancar esse elétron? Mais fácil. Quer ver? Se o raio fosse pequenininho, esse elétron está mais junto, é mais difícil arrancar. Então, o raio vai ser o contrário de energia de ionização. Tá? Mais afastado esse elétron, menos ele sente atração pelo núcleo. Então, ó, vamos analisar então, o raio em função da energia de ionização. Quer ver? Ó? Quanto maior for o raio, mais longe esse elétron está, menor vai ser a sua energia de ionização.
Até vou escrever para você assim, ó. O que significa isso aí? Quanto mais afastado, menor vai ser a atração. Então, mais fácil tirar esse elétron, menor vai ser a energia de ionização. Como essa daí é o contrário do raio, você pode pegar aquelas setinhas que a gente colocou do raio e fazer o inverso, que vai ser a energia de ionização, tá? Então, vou desenhar para a gente aqui uma tabela, um rascunho rápido aqui, ó. A energia de ionização, EI, é o contrário do raio. Quanto mais para a direita e mais para cima, maior vai ser a energia de ionização. Quem está mais na direita da tabela periódica são os gases nobres. Eles vão ter as maiores energias de ionização. Quem é mais fácil tirar elétron, quem perde elétron com facilidade, são os metais. Então, ficaria assim, ó. A energia de ionização dos metais é menor do que a energia de ionização dos ametais, que é menor do que dos gases nobres. Os gases nobres possuem as maiores energias de ionização da tabela periódica. E a partir da energia de ionização, a gente consegue descobrir, por exemplo, qual que é a família ou grupo do elemento da tabela periódica. Quer ver? Então vamos desenhar aqui. Vou desenhar para você o magnésio. Só apagar aqui enquanto isso. Deixa eu apagar tudo, aproveitar. Então, ó. Vamos pensar assim. Vamos pegar um MG. MG0. Esse tracejadinho aqui é como se fosse o raio do MG. MG0, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Quando você der a primeira energia de ionização, vou escrever assim, ó, primeira energia de ionização. Você vai acabar arrancando um elétron. Se você vai arrancar um elétron, ele vai virar um cátion ou um ânion? Um cátion, isso. Como você tirou um, carga mais um. Agora vamos lembrar de raio. Se eu tirar um elétron, se ele virar um cátion, o raio vai aumentar ou vai diminuir? Isso, vai diminuir. O cátion, lembra aquela ideia? Você está tirando elétron, é como se você estivesse descascando. Então, ó, esse tracejado é como se fosse o raio do MG0. Como eu tirei um elétron, ó, o raio vai diminuir. Se eu tirar mais um elétron, para tirar o próximo aqui, vai ser a segunda energia de ionização. Se eu tirar mais um elétron, vai virar Mg mais 2. E o raio vai diminuir mais ainda. Então, eu quero comparar com você a primeira energia de ionização com a segunda energia de ionização. No caso, se tivesse a terceira, a quarta e por aí vai. Repara, conforme eu estou tirando o elétron, o que está acontecendo com o raio? O raio está diminuindo. Então, vem para cá. Se o raio está diminuindo, vai acontecer o que com a energia de ionização? Ela vai aumentar. Porque raio e energia de ionização são o contrário. Então, conforme eu estou descascando, o raio está diminuindo. Se o raio está diminuindo, cada vez fica mais difícil tirar elétron. A energia de ionização ela vai aumentando. Então, se eu comparar, tá vendo, a primeira com a segunda. Pô, aqui o raio vai ser menor, então vai ser maior energia de ionização e por aí vai. Com o passar do tempo, a energia de ionização ela vai aumentando. Cada vez fica mais difícil arrancar aquele elétron. Ele pode fornecer para você esse dado aí, por exemplo, através de uma tabela. Tá? Uma tabela que fala assim, por exemplo, ó, energia de ionização. Aí ele até fala a unidade, ó, EV, de elétron volts. Aí ele fala energia para tirar o primeiro elétron. Ele chuta lá, ó, 700.
Segundo elétron, estou chutando valores, tá? Ó, aproximadamente, sei lá, 1.400. Para tirar o terceiro elétron, 20.000 de energia e por aí vai. Então, pela tabela, repara, conforme você vai aumentando aqui, ó, tirando elétron, a energia acaba aumentando. Cada vez fica mais difícil tirar elétron. Daqui a pouco eu volto na tabela. Vamos fazer essa distribuição eletrônica do magnésio. Ó. Número atômico 12. A distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quantas camadas tem o magnésio? 3. Vamos distribuir os elétrons pelas camadas? Quer ver? Vou fazer assim, ó. É como se na camada 1 aqui, ó, 2 elétrons, que são esses dois. Essa daqui, ó, como se fosse a camada 2. Quantos elétrons tem na camada 2? 8. E na terceira camada, que é a camada de valência, é a última camada, 2 elétrons. Vamos colocar, em vez de tabela, vamos usar agora um gráfico de energia de ionização. Gráfico. Nesse gráfico, vou colocar no eixo Y energia, tá? Aqui no eixo chess, vou colocar o número de elétrons que eu estou tirando, tá? Assim, ó, número de elétrons. Para tirar o primeiro elétron, vou chutar o valor aqui, ó, de energia. Por exemplo, essa energia. Para tirar o primeiro elétron, essa energia. Para tirar o segundo elétron, vai ser um valor maior ou menor que a primeira? Maior. Boa, mano. Energia um pouquinho maior. Só que olha que louco. Quando você vai para o terceiro elétron, a energia acontece isso. Ó, pá. Ela aumenta muito. Então, ó, a energia está aumentando, aumentando, aumentando de boa. Do nada, ela dá um salto. E a sacada é, a partir desse salto, a gente consegue achar a família que ele está. A energia vai aumentando, beleza. Para tirar o primeiro elétron, você tirou da camada 3. O primeiro elétron estava aqui. Para tirar o segundo elétron, você também tirou daqui. Quando você vai tirar o terceiro elétron, você vai para a camada 2, que é uma camada mais interna. O raio diminuiu muito. Como o raio diminuiu muito, a energia acabou dando um salto. Então, quando aparece um gráfico desse para você, você vai analisar o salto. Esse salto de energia, ele indica para a gente mudança de camada. Quer dizer que você mudou de camada. Então, ó, antes de mudar de camada, ele tirou quantos elétrons? 2. Então, quer dizer que naquela camada de valência, ele tinha 2 elétrons. Vou escrever assim, ó. Antes do salto, camada de valência, 2 elétrons. Se tinha 2 elétrons na camada de valência, quer dizer então que ele é família 2A da tabela periódica. Metal alcalino terroso. Meu, você não precisa saber os valores de energia, é só analisar o salto. Se a gente voltar para a tabela, repara. Não se preocupa com os valores, só com o que está acontecendo. 700 para tirar o primeiro, 1.400 para tirar o segundo, 20.000 para tirar o terceiro. Daqui para cá, repara, ó, aumentou 2 vezes. Do nada, ele vai de 1.400 para tipo uns 20.000. Aumentou mais ou menos aí, ó, uns 15.000. Uns 15.000 não, uns 15. Por que do nada aumentou muito a energia? Porque mudou de camada. Então, se tiver uma tabela aí, você faz aproximadamente. Onde aumentar muito a energia, você faz assim, ó, opa, aumentou muito daqui para cá, porque houve, ó, um salto de energia, né? E esse salto está associado à mudança de camada. Então, ele pode te dar uma tabela ou dar um gráfico e, a partir de lá, você consegue achar o elemento na tabela periódica. Tá? Então, essa parte de energia de ionização.
falta ainda falar para você de eletronegatividade. O ideal seria dar um pause no vídeo, tenta fazer a questão 2 e a questão 3, tá? Então vamos agora para a última aí, propriedade periódica. Essa última propriedade periódica, eletronegatividade, a gente vai usar muito para falar de polaridade, depois de molécula, polaridade de ligação, tá? Terceira e última, eletronegatividade. Eletronegatividade, conceito. É a força de atração pelos elétrons da ligação. Já te mostro um exemplo disso daí, tá? É o contrário do raio também, nem vou escrever então, tá? Quanto maior for o raio, menor vai ser a eletronegatividade. Na tabela periódica, como é que varia a eletronegatividade? Ó, vamos fazer um rascunho aqui, rapidinho, da tabela periódica. Como é puxar elétron numa ligação, tá? A gente não vai definir eletronegatividade para gás nobre, ó. Então, eu vou escrever assim, ó, não define para gás nobre. O elemento mais eletronegativo que tem é o flúor. Para chegar nele, então, na tabela periódica, ó, vai ser para a direita e para cima. O contrário do raio. E vai ser importante guardar os elementos mais eletronegativos, tá? Tem até frases para você acabar guardando, que é o tal do clorobromo, whisky, pH, metais. Tá? O mais eletronegativo que tem é o flúor, tá? Então, de novo, ó, clorobromo, whisky, pH, metais. Ou também tem frases. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, metais. Não sei frase com metal. Ou os elementos. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais, tá? Então, vou destacar para você aqui, ó. O flúor é o elemento que tem a maior eletronegatividade, tá? Os metais, os menos eletronegativos. Quer ver como a gente pode usar isso daqui? H ligando com o Cl. HCl, tá? A gente vai ver depois, isso aqui é um compartilhamento de elétrons. Esse um elétron é do H, esse é do Cl. Eletronegatividade é a força de atração pelos elétrons da ligação. Entre H e Cl, quem é mais eletronegativo? Ó, Cl está na frente do H. O Cl é mais eletronegativo, então ó, ele puxa o elétron da ligação. Então, esse elétron não fica igualmente distribuído. Olha como é que fica esse par de elétrons. Ó, H, fazer o retângulo aqui, Cl. Esse elétron fica mais perto do Cl, ó, porque ele é mais eletronegativo. Vou até falar para você mais para frente que, como ele puxou o elétron, aqui vai surgir uma carga parcial negativa. Tem mais elétron daquele lado. Aqui vai surgir uma carga parcial positiva. É um sigma, tá? Esse sigma é de parcial, é que não perdeu, tá? Mais para lá do que para cá. Aí eu vou falar para você então, ó, tá vendo como tem elementos diferentes, eletronegatividade diferentes? Essa ligação tem polos, é uma ligação do tipo polar, tá? Então,
Então essa é a parte de eletronegatividade, beleza? Vamos agora corrigir os exercícios, tá? Então pega a sua apostila e vamos fazer os exercícios. A questão 1, 2, 3 e 4. Deixa eu apagar aqui enquanto isso. Então, galera, ó, a sua questão número 1, ele perguntou assim, ó. Os elementos x, y e z têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então, ele falou para você que o x, na camada de valência, vou até destacar aqui, vou escrever de laranja, ó, acaba em 3s2, 3p4. O y acaba a distribuição eletrônica em 3s2. O z vai acabar a distribuição eletrônica em 4s2, 4p6. Ele fez algumas afirmações em relação ao raio, né? Qual que é o primeiro critério para analisar o raio? Isso, número de camadas. Quantas camadas tem o x? 3. O y, 3. O z tem 4 camadas. O z tem mais camadas, tem maior raio. Então, o raio do z vai ser maior. Vamos achar os outros raios agora. Quando empata o número de camadas, o que a gente analisa? Isso, o número de prótons, número atômico. Então, tem que achar aqui, ó, o número atômico. Como você sabe a camada de valência, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a distribuição até lá, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e por aí vai. Então, repara, o número atômico do x vai ser, ó, 10 mais 6, 16. O do y vai ser, ó, 12. Empatou o número de camadas. Como o x tem maior número de prótons, atrai mais. Se atrai mais, o raio fica menor. Então, aqui vai ser o do x e aqui vai ser o do y. Tá? Por isso que a 1 aí é a alternativa C. Questão número 2. Se você não fez ainda a questão 2, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão número 2, tá? Então, vamos lá. A questão número 2, ele pediu para você aquele que apresenta a maior energia de ionização. E uma dica é dos autores lá embaixo, ó. Todos estão no 7º período. Vou até escrever. Se todos estão no 7º período, quer dizer que todos esses elementos aí têm 7 camadas eletrônicas. Quando empata o número de camadas, o que você analisa? Número atômico, ou seja, número de prótons. Perfeito. Então, vou fazer assim, ó. Quem tem o maior número atômico, maior o Z aí de todos, é o UO, tá? Que é o 18. Se ele tem o maior número de prótons, ele então vai ter o quê? O menor raio. E energia de ionização é o contrário do raio. Se ele tem o menor raio, logo ele vai ter a maior energia de ionização. É o mais difícil de você tirar elétrons, tá? Por isso que a 2 aí é a alternativa D de dado. É o UO. Porque ele tem mais prótons, menor raio, maior energia de ionização. A 3. Essa energia que está sendo usada para arrancar, para tirar elétron, é chamada de energia de ionização, tá? E a energia de ionização tem que ir aumentando. Então, acha uma alternativa que ela vai aumentando, tá? Essa alternativa aí é a C. Só um comentário aí que tem eletroafinidade. É a mesma coisa que a afinidade eletrônica. É o contrário do raio, tá?
Só que para você ter uma ideia, a afinidade eletrônica é a energia liberada quando aquele átomo recebe um elétron, tá? Porque tende com metal, a metal. Como a metal tem tendência a receber elétron, ele fica mais estável, tá? Então, é o contrário do raio, se precisar fazer alguma coisa. E a 4 aí, depois tenta dar uma lida aí, a 4 vai ser a alternativa C, né? Porque pelo texto, para substituir, tem que ter carga e tamanhos parecidos. Beleza, pessoal? É isso aí. Bons estudos. Até mais.